Olá pessoal, bom dia. Segunda-feira, dia 20 de março. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Estamos no ar todos os dias aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok, todas as plataformas digitais, né? Todas. Inclusive naquelas que são descentralizadas, como o Odyssey, o BitChute, no Rumble e outras, né? Agora, o assunto de hoje é bem legal porque ele retrata uma preocupação com Vitória e as suas construções nos morros, né? É uma matéria datada de 1927, que eu vou transcrever aqui e vou passar para vocês, falando sobre as favelas de Vitória. Então o texto é assim: a edibilidade vitoriense tem a resolver assuntos de rara complexidade e todos caindo sobre ela, há um tempo acompanhados das exigências gritantes nascidas do confronto feito com a capital da União, a de São Paulo, a de Minas e as demais. O cidadão de Vitória, que já possui, dada a exiguidade das rendas municipais, serviços relativamente perfeitos, não se satisfaz com o que tem, sempre quer mais, numa ânsia de paralelizar-se à capital carioca ou à paulista. Muito bem. O desejo em si é dos mais nobres e demonstra o amor que todos temos à cidade onde vivemos, mas é bom ouvir-se para refrear-nos os ânimos as críticas murmuradas na surdina contra a municipalidade, que tem feito mais do que é possível. Olha só a reclamação. Bem legal esse artigo, tá? E quando dizemos a municipalidade, não nos referimos, é claro, só ao período atual do governo, embora seja das mais benéficas à administração vigente, mas a todos os administradores que têm investido a Vasa e o Mangue, têm rompido até com as amizades velhas e considerações pessoais para bem servir os interesses coletivos. Figura nas preocupações da edilidade acabar com as favelas, entre aspas, alcandoradas nos morros que circundam a cidade. À primeira vista, é conhecida a nossa índole sentimental, toda volvida à piedade dos indivíduos, embora corra o maior risco o organismo impessoal da sociedade, a atitude dos poderes municipais parece atacar a propriedade de seus fundamentos e o direito do pobre morar onde mais conveniente for a sua subsistência. Se o pobre não pode morar na Baixada, ele vai morar no alto, né, dos morros, né? Mas a hipótese é diversa, na verdade. Além de afeiarem a paisagem, o que é um motivo estético e não administrativo e social para reprimi-las, as palhoças, choupanas, casinholas que grimpam as abas dos morros até o seu cume, fogem a todas as regras prescritas pela higiene urbana. Olha a preocupação do cara. Bem progressista, né? Interessante. A elas não vai a água nem esgotos e o serviço de remoção de detritos é de todo impraticável. Para a aventura nossa, as habitações sórdidas ainda não representam a morada do crime. 1927, hein? O autor já se preocupa com a criminalidade nos morros de Vitória. O que mais dia menos dia virá a ser como o insólito aumento da população. Há remédio, porém, ao mal. Jucutuquara, Bomba, Goiabeira, Ilha das Caieiras, Sítio do Batalha, lá em Santo Antônio, em Anguetá, estão próximos e pedindo que quem os povoe. Né? É muita área do governo naquela época, tanto municipal quanto estadual. Ali pelos anos 30, todas essas áreas já eram áreas do governo. E algumas são até hoje. Resta a questão do transporte fácil e barato para que essa população laboriosa, que tende a crescer com as obras do porto sempre em incremento. Essa, porém, se resolverá com os bondes frequentes, os auto-ônibus a preço barato. E ele segue, já terminando o texto aqui. Como se está vendo, dar à Vitória o seu aspecto definitivo, imprimir-lhe o cunho de uma cidade elegante, capital digna de um estado rico, valem por diretivas árduas, né, não é fácil, né, capazes de absorver mais de uma administração. Então, mais de um prefeito para resolver esse problema da população de baixa renda vivendo nos morros de Vitória já em 1927. Você veja a preocupação. Os que a querem ver transformada por golpes de mágica e artes de pirlim-pim-pim, você vê que ele citou Monteiro Lobato aqui, né?
e não tem os olhos para comparar o que fomos e o que somos, visto que ele diz aqui que já houve muito desenvolvimento até o final dos anos 20 e início dos 30, né? Padecem de eterna insatisfação e se atingirmos a organização cabalíssima de Nova York ou Berlim, ainda assim a crítica insegura lhes escorrerá dos lábios. Então, o texto é sensacional, ele fala dessa preocupação do autor com as favelas de Vitória, colocadas aqui, ó, entre aspas e com 2 L's, né? Ainda o português do início do século XX, a hipótese com Y e com TH, higiene com Y. E o mais importante é que a gente imagina que essa preocupação é nova, né? Começou ali nos anos 80, 70. Não, gente, não vamos subestimar, né, as pessoas, né? Sempre houve gente preocupada tanto com a parte social, a política, a estética, sempre houve essa preocupação. E imagine que Vitória, nos anos 1930, era uma cidade muito menor. Nós, naquela época, tínhamos entre 60 e 80 mil habitantes em toda a região. A Serra só tinha fazenda, Cariacica só tinha fazenda, Guarapari só tinha fazenda, Viana também, era tudo fazenda, fazendas de cana, de açúcar, engenhos e alambiques, com muitos escravos ali até o final do século XIX. Então, Vitória se concentrava somente o comércio na Cidade Baixa, ali entre a Vila Rubim, a Santa Casa de Misericórdia, né, e o Porto. E as pessoas que tinham poder aquisitivo alto moravam no entorno do Parque Moscoso. Nessa época já era um local só para as elites, na Cidade Alta, ali perto do Palácio Anchieta, e o resto da população realmente subia pelos morros até os cumes dos morros de Vitória, mas não era uma população grande, era uma população bem pequena, mas já havia essa preocupação urbanística, digamos assim, né? Então, esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, sempre trazendo um assunto interessante aqui, transcrevendo, lendo, né? Pesquisando, lendo, transcrevendo, até traduzindo algumas coisas, que eu tenho achado muita coisa em jornais do exterior, que eu vou passar para vocês também, uma coisa muito bacana, que aconteceu no final do século XIX, da imigração de americanos aqui para a região do Rio Doce, que depois eu vou passar para vocês. E muita digitalização, transcrição, também colorização de fotos antigas, que eu venho fazendo já há bastante tempo aqui no Memória Capixaba. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima.